A paz do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 28. E então disse Pedro: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Bom, gostaria de compartilhar essa breve palavra com os irmãos. Antes mesmo dos discípulos viver toda essa situação, dessa tempestade, eles vivenciaram ali o milagre da primeira multiplicação de pães, onde Jesus alimentou ali 5.000 homens, entre 5.000 homens foram mulheres e crianças, né? Mas como nós ouvimos a ministração do pastor no domingo, a vida não é só teoria. A teoria ela não muda a vida de ninguém, mas na verdade é a prática daquilo que nós aprendemos que faz toda a diferença na nossa vida. Não basta apenas falar ou cantar de fé, de oração, a gente precisa viver. E são as situações mais difíceis, as crises, os problemas que nos fazem a gente crescer, amadurecer, até experiência com Deus, né? E nós vemos aqui nessa situação, os discípulos envolvidos nessa tempestade, em alto mar, sem ter muito o que fazer. Na verdade, o desespero toma conta do coração deles. Para piorar um pouco, Jesus vai aparecer andando sobre as águas e eles, todos temerosos, vai achar que é um fantasma, mas era Jesus. E entre eles ali havia um corajoso, né? Como nós lemos aqui nos versículos, Pedro. Pedro disse o quê? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Eu imagino que aquilo ali foi um alívio para os discípulos, né? Para os outros que ficaram ali. Porque Pedro teve a decisão, né? Ele se encorajou ali e a palavra vai falar que ele saiu do barco e começa a andar sobre as águas. Mas o mais interessante que eu quero chamar a sua atenção é quando nós, mesmo tendo fé, mesmo servindo ao Senhor, quando a gente deixa que as nossas emoções se descontrolem, né? Quando a gente perde o controle das nossas emoções. Porque o descontrole das nossas emoções é o resultado da ansiedade, que muitas vezes tem levado muito à depressão, né? Ao desespero, a cometer loucuras, né? O objetivo do diabo realmente é esse: nos descontrolar emocionalmente, para que a gente venha falar palavras que não vai nos ajudar em nada, ou às vezes até mesmo agir sem sabedoria, isso trazendo um caos para a nossa vida. E quando a gente gera um caos na nossa vida, a gente sabe que depois leva muito tempo para a gente se levantar, a gente se reerguer. Mas eu quero chamar a sua atenção: esse é um tempo oportuno, é um tempo de eu e você olharmos para toda a situação que está acontecendo à nossa volta e entender que Deus está no controle. E se Deus está no controle, e se nós agimos da maneira de Deus, a gente vai vencer esse tempo. Eu creio no nome de Jesus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. A voz dele é poderosa, o seu nome tem todo o poder. E a gente precisa acreditar cada dia. Pedro teve esse momento, né, de deslize na sua fé, onde ele começou a olhar para a situação à sua volta, para a força do vento, e ele começa ali a se afundar. Controle as suas emoções. Controle aquilo que sai da sua boca. Procure estar estável nas suas emoções. Evite ao máximo as más notícias. Se você é uma pessoa que você percebe que você, em meio às más notícias, você se sente com muito medo, porque o medo no ser humano é natural. Mas eu quero dizer para você que quando nós conhecemos a Deus, nós servimos ao Senhor, a gente deixa de agir como um homem natural e a gente começa a se agarrar na presença de Deus, a andar com o Senhor. E isso fortalece a nossa fé, faz com que o desespero caia por terra. A gente precisa permanecer firme no Senhor. E quando nós confiamos no nosso Deus, nós honramos a Ele e mostramos para o diabo que ele não tem o controle sobre as nossas vidas. Nós fechamos todas as brechas e o diabo ele fica sem ter como nos atacar. Então não entregue os seus pontos fracos ao diabo,
mas entregue para Deus. Proclame a palavra do Senhor. Controle as suas emoções e não deixe que o inimigo da sua alma faça com que você venha olhar para trás, faça com que você venha desanimar. Mas vamos orar, vamos buscar o Senhor. Como é difícil, sim, a gente controlar as nossas emoções diante da doença, diante de uma crise, mas a gente pode olhar para essa palavra e entender que é possível. É impossível para mim e para você, mas é possível para Deus. E tudo se torna mais fácil quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. A gente consegue vencer. Não entregue os pontos sem mesmo lutar. Confia no Senhor, Ele está com você. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.